Quando eu aprendi a acreditar em mim. Eu nunca fui uma mulher fraca, mas houve um tempo em que eu me senti quebrada. Não era só a falta de dinheiro, não era só o cansaço. Era a sensação constante de estar lutando sozinha contra um mundo que parecia sempre me empurrar para trás. Eu acordava todos os dias com o coração pesado e dormia com a cabeça cheia de preocupações. Teve uma fase da minha vida em que tudo faltava. Faltava dinheiro, faltava apoio, faltava esperança. Eu contava moedas antes de sair de casa. Às vezes precisava escolher entre pagar uma conta ou comprar algo para comer. E o pior não era a pobreza material, era a pobreza emocional que vinha junto. Eu me sentia invisível. Eu fazia tudo o que podia. Trabalhei em lugares que me humilhavam, engoli palavras que eu nunca deveria ter engolido. Sorri para não preocupar ninguém, mesmo quando por dentro eu estava desmoronando. Eu me perguntava em silêncio: até quando vou ter que ser forte sozinha? Havia noites em que eu chorava baixinho para ninguém ouvir. Não porque eu quisesse chamar atenção, mas porque eu não tinha mais forças nem para explicar o que doía. Eu me sentia pequena, incapaz, como se a vida tivesse sempre um passo à frente de mim. E, em muitos momentos, eu acreditei que o problema era eu. Eu olhava para outras mulheres e pensava: por que elas conseguem e eu não? Isso me machucava profundamente. Eu comecei a duvidar do meu valor, da minha capacidade, da minha própria história. Mas existe um limite para a dor. Um momento em que a alma cansa de apanhar em silêncio. O meu momento chegou em um dia simples, comum, sem nada de especial. Eu estava sentada sozinha, fazendo contas que não fechavam, com a cabeça baixa e o coração apertado. Eu me senti tão cansada que pensei em desistir de lutar, não de viver, mas de sonhar. E foi ali, naquele fundo do poço, que algo dentro de mim despertou. Eu não ouvi uma voz do céu, não aconteceu nenhum milagre visível, mas pela primeira vez eu parei de perguntar por que comigo e comecei a perguntar o que eu posso fazer por mim agora. Eu percebi que em meio a tantas dificuldades eu ainda estava de pé, machucada, sim, triste, sim, mas de pé. E isso significava alguma coisa. Naquele dia eu tomei uma decisão silenciosa. Eu ia parar de me diminuir. Eu entendi que ninguém viria me salvar. E isso não foi uma derrota, foi libertador. Porque se ninguém viria, então eu precisava me levantar por mim mesma. Eu precisava acreditar em mim, mesmo quando tudo ao redor dizia que eu não era capaz. Eu comecei pequeno, muito pequeno. Passei a me olhar no espelho com menos dureza. Parei de me chamar de fracassada. Comecei a dizer, mesmo sem acreditar totalmente: você consegue, um passo de cada vez. Eu parei de pedir desculpa por existir. Parei de aceitar migalhas, palavras duras, promessas vazias. Eu comecei a entender que força não é a ausência de dor, é continuar apesar dela. Ainda não havia dinheiro sobrando, os problemas não desapareceram, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não me sentia tão fraca. Eu comecei a buscar conhecimento, a aprender, a tentar novas possibilidades. Muitas não deram certo, algumas deram errado, mas eu continuei tentando. Pela primeira vez, eu estava lutando por mim e não apenas sobrevivendo. Houve dias em que a fé foi tudo o que eu tive. Fé em Deus, fé na vida, fé em mim mesma. Eu aprendi que acreditar em mim mesma não era orgulho, era sobrevivência. E aos poucos, as coisas começaram a se mover. Não de forma milagrosa, mas real. Uma oportunidade aqui, outra ali, pequenas vitórias que antes eu nem perceberia. Um dia sem chorar, uma conta paga, um elogio inesperado, um sorriso verdadeiro. Eu fui entendendo que aquela mulher triste, cansada e sem dinheiro não era fraca, ela estava sendo forjada.
Hoje, quando olho para trás, eu sinto orgulho, não porque tudo deu certo, mas porque eu não desisti de mim. Eu me tornei minha própria aliada. Eu aprendi que a mulher lutadora não nasce pronta, ela se constrói nos dias difíceis, nas noites longas, nas escolhas silenciosas de continuar. Se você que está lendo isso se sente cansada, sem dinheiro, sem apoio, achando que não é suficiente, eu quero que você saiba, você é mais forte do que imagina. Acredite em você, mesmo que ninguém mais acredite. Às vezes, tudo que a gente precisa é ser a primeira pessoa a dizer, eu posso. Esse é o meu testemunho, de uma mulher que caiu muitas vezes, mas que encontrou força quando decidiu crer em si mesma.